Bem-vindos a este novo projeto da Nacional TV. A partir de hoje, momentos de reportagem, também de entrevistas. E nada melhor do que começar este novo projeto convidando o presidente do Clube Desportivo Nacional, Engenheiro Rui Alves, presidente da SAD do Nacional, para a primeira entrevista deste novo projeto. Sr. Engenheiro, muito obrigado. Começo por lhe perguntar, a 11 de julho de 1994, tomou posse. Este é, porventura, o pior momento do Nacional em termos de futebol sénior. Este é um momento difícil. A que é que se deve, de facto, a esta situação e o Nacional se encontrar na posição que se encontra como lanterna vermelha da Liga Portuguesa? Em primeiro lugar, boa tarde a todos os sócios e simpatizantes do Nacional que terão a oportunidade de ver este programa. Eu não diria que é o pior momento, porque repare que em 95 descemos à segunda B, foi um momento particularmente difícil, reconstruir todo o projeto desportivo do clube a partir daí. É o pior momento depois que estamos na Primeira Liga, isso sim. E naturalmente que temos que assumir responsabilidades em relação àquilo que está a acontecer, embora uma série de fatores contribuíram para que chegássemos a este ponto. Nós, como sabe, a partir de 2011 fomos apanhados pelos programas de ajustamento que depois tiveram um reflexo muito grande, digamos assim, em toda a nossa competitividade, e reparo que qualquer alteração na relação com o Governo acontece num determinado momento, mas os contratos e as responsabilidades que temos laborais, elas são contínuas e, portanto, tivemos que fazer face e tivemos que, digamos, deslizar, digamos, do ponto de vista qualitativo. Se reparar que estamos no mês de fevereiro e relativamente a esta época ainda não recebemos nem um mês de subvenção, torna-se difícil sermos competitivos e vamos para o mercado correndo mais riscos. E naturalmente que não posso estar satisfeito nesses riscos que corremos com os jogadores que fizeram parte da construção do plantel desta época e em face disso vamos ter que lutar muito para nos mantermos na Primeira Liga, mas eu acredito dizer que foram as condições financeiras que estiveram na base da construção do plantel e que justificam a elas posição. São uma parte, obviamente depois temos erros próprios de avaliação no trato que se faz do ponto de vista da construção do plantel, no entendimento que há entre a equipa técnica e a administração que tem que decidir. Porventura as nossas decisões não foram as mais acertadas aqui e ali e deixamos-nos guiar por uma ideia de um projeto esportivo que não correspondeu à realidade. No entanto, a primeira medida foi a substituição do professor Manuel Machado. Era o problema ou parte do problema, no seu entender? Nós não... Portanto, ou foi até relativamente aos clubes que, de algum modo, a época não corria conforme o perspectivado, se calhar fomos aqueles que tomamos a decisão mais tarde. Até porque o professor tinha um passado no clube que constituía uma referência de estabilidade e de alguma segurança. Depois começamos a sentir que já fazia parte do problema. E, embora o maior problema fosse a forma como foi construído, digamos, o plantel de início da época, onde uma participação muito forte do professor, mas, enfim, todos nós erramos e, portanto... Um plantel que era, até a entrada para o mercado de inverno, o mais jovem da Liga. É também uma justificação, ou não? Isso não portanto, não vejo que o futebol hoje seja pautado por uma avaliação de idades de plantel. Quisera o plantel ter a qualidade perspectivada, portanto
o problema, esse problema podia constituir até uma vantagem competitiva, até do ponto de vista económico ou financeiro, perspectivar mais valias, essa juventude poderia até ser uma vantagem. Não foi com certeza, digamos, a idade do plantel que condicionou e tem contribuído para esta situação. Mas há também uma situação pouco normal neste Nacional. Tem jogadores emprestados, 4 jogadores emprestados dos 3 clubes grandes, e alguns que não corresponderam. Que nunca fez parte da nossa forma de construir, mas que resulta daquilo que lhe falei inicialmente, porque entendemos, para termos alguma qualidade nesses setores, esse nível exigia da nossa parte investimento que não estávamos capazes de o fazer na aquisição de direitos de alguns atletas e acabamos por fazer uma opção que se tem revelado um pouco aquém também do perspectivado, digamos assim, que... São jogadores que não estão a corresponder às expectativas que certamente foram criadas no início da época. Claramente não, mas quando o fizemos na perspectiva de garantirmos uma qualidade acima daquela que teríamos se nos colocássemos com as condições que tínhamos no mercado. A opção por Jokanovic, depois da saída do professor Manuel Machado, que critérios é que tiveram por trás desta decisão? A proximidade, o facto de conhecer o Nacional já? Nós tínhamos aí uma grande questão que tinha a ver com trazermos alguém que não conhecesse ainda a casa, que não tivesse muito comprometido, digamos assim, com o momento que o Nacional vivia, e quisemos estabelecer talvez aí buscar uma pessoa com maior compromisso connosco e que de alguma maneira conseguíssemos interagir melhor num momento particularmente difícil. E foi esse fundamentalmente o critério. Até agora, portanto, não podemos dizer que digamos que a alteração tenha produzido do ponto de vista, porventura, do espetáculo que produzimos, mas não do ponto de vista pontual. Não se pode dizer que a alteração tenha produzido do ponto de vista pontual. Mas o treinador disse que também levava algum tempo para que a equipa assimilasse as suas ideias. Há mudança de comportamento, de atitude, falta o resto, sobretudo os resultados. Vamos ver. Nestes momentos, por vezes, o que mais faz falta é tempo. Muitas vezes não há tempo. Não há tempo para... Se as nossas ideias só vierem para lá de maio, quer dizer, já não chega. E, portanto, é necessário que a reação em relação às novas ideias seja mais efetiva e que se traduza, digamos, em coisa. Naturalmente que no futuro imediato do Nacional, em termos desta Liga, os 3 próximos jogos vão se revelar fundamentais. Porque se conseguirmos ultrapassar pelo menos a barreira psicoemocional que normalmente afeta estes momentos particularmente difíceis do ponto de vista classificativo, e estes 3 jogos se traduzirem numa realidade pontual visível, até será ser realizados aqui na Madeira. Fazer 7 pontos nestes jogos que nos levaria para os 20 pontos. Aí penso que o Nacional poderá começar a ganhar depois um balão mais forte a todos os níveis. E, sobretudo, é importante nesta fase recuperar a parte psicoemocional da equipa, individualmente e coletivamente, porque são momentos difíceis. Estes jogos são todos realizados na Madeira. Tem essa vantagem? Considera uma vantagem? Tem que considerar, não é? Tem que considerar, naturalmente que
sempre contará um pouco o apoio que possamos ter dentro da nossa própria casa, e depois temos o derby regional, que naturalmente tem sempre expectativas redobradas, e portanto estes 3 jogos são fundamentais para a nossa luta. Mas ainda falando deste momento atual, tivemos o jogo com o Benfica, é uma derrota tida como normal, se me permite a expressão. De qualquer forma, como é que viu a atitude dos jogadores? Ficou satisfeito com o que viu? A derrota contra o Benfica poderá-se-á considerar normal no quadro desportivo, defrontar, digamos, um grande, ainda por cima na sua própria casa, torna-se isso. Agora, naturalmente que esperava uma atitude diferente, sobretudo na segunda parte. Considero um pouco, e não direi inaceitável, porque no futebol nós vivemos tantas situações que teremos que aceitar quase tudo, mas a atitude da equipa, de uma equipa que está a perder 2-0 ou um intervalo, teria forçosamente de ser diferente. Até podia perder por mais golos, mas tinha que procurar, digamos, encarar o jogo de outra forma. Sinceramente não gostei. Enfim, como lhe digo, neste momento a aceitação tem a ver com entender do ponto de vista humano a parte emocional que afeta individual e coletivamente a equipa, para entender porque é que não se conseguir reagir. Mas eu acho que o facto de estarmos a perder 2-0 no Estádio da Luz, ou um intervalo, tínhamos na segunda parte que procurar fazer alguma coisa no jogo. O treinador Jokanovic disse que esperava mais dos reforços daqueles que entraram no decorrer da partida. Corrobora desta opinião? Nós depois temos que lidar com esses caprichos individuais, não é? Os jogadores que entendem que a sua relação laboral só é estável e para eles quando fazem parte do 11. Portanto, torna-se difícil às vezes gerir algumas individualidades, e nesse sentido compreendo a observação do técnico, porque a relação que um atleta tem com o clube não passa, digamos, pela situação de estar no 11 inicial, ou está a sua predisposição, a sua disponibilidade e o seu compromisso tem que ir para além do facto de fazer parte do 11 inicial ou não. Mas há um lado positivo. Se há esse desejo de fazer parte do 11 inicial, há uma guerra naturalmente, esse é importante. A parte positiva é quando esse desejo de fazer se traduz numa maior disponibilidade para o trabalho. Quando esse, digamos assim, enjoo faz com que a disponibilidade para o trabalho seja manifestamente inferior, não tem lado positivo nenhum, porque não se ganha lugar num 11 com amigos. Não. E essa mensagem já passou para o balneário, depois do jogo também, e, naturalmente alertando para este tipo de situações, para o resto do campeonato que aí vem? É como lhe digo, é uma coisa que me preocupa mais do que o próprio resultado, porque isso significa, digamos, que vai para além do resultado, perdura. Isso preocupa-me mais, de fazer perceber, digamos, às individualidades que elas fazem parte de um todo, e como digo sempre para eles, o todo tem que ser sempre maior que a soma das partes. Quando as partes se desligam por capricho pessoal, é difícil, o todo é inferior à soma das partes, e aí o coletivo faz pouco, e portanto o futebol é um desporto coletivo, senão dávamos uma bola a cada jogador e portanto cada um fazia o que queria. Mas para percebermos melhor essa sua opinião, estes reforços são mais-valias, são reforços, são garantias de que a equipa ficou melhor? Nós entendemos, mal seria se nós entendemos que sim, fizemos um esforço enorme neste mês de janeiro,
para que as opções, digamos, à disposição do técnico sejam de uma qualidade superior. Naturalmente que isto tornar-se efetivo tem a ver depois com a produção do esforço. Mas neste momento tenho a perspectiva de que ficaremos mais fortes, mas o mais fortes tem que se traduzir em resultados. Senão, não. E neste momento, até este momento, ainda não. Este reajustamento de mercado permitiu ao Nacional vender 2 jogadores, o Rui Silva e o Ali Ghazal. Estas alterações ou estas vendas aconteceram pela questão desportiva ou foi um imperativo até pela questão financeira que colocou logo de início e que cria algumas dificuldades o Nacional do facto de ainda não ter recebido nenhum valor da subvenção regional? Foi uma obrigatoriedade do Nacional ou foi uma questão desportiva que esteve adjacente a estas 2 vendas dos jogadores? Elas acontecem pela oportunidade e por razões económico-financeiras subjacentes, digamos, às transferências. Portanto, e foram elas que de alguma maneira permitiram também que o Nacional fosse ao mercado, porque de outra maneira tornar-se-ia quase impossível abordar o mercado, porque o futebol, infelizmente, transformou-se numa indústria muito complexa, digamos, do ponto de vista da construção dos plantéis, com a interferência maciça dos empresários e do controle que têm sobre o mercado, que é um mercado global, mundial, e em que se torna difícil atuar sem dinheiro. E, portanto, permitindo-nos isso, penso que não eram, portanto, conseguimos colmatar, digamos, a saída do Rui, e em relação a Ali já não era para o atual treinador a opção para um 11 inicial. Também desportivamente não entendemos que não teríamos grandes danos. E, como lhe digo, penso que fiquemos mais fortes depois deste mercado, mas isto tem que se traduzir em resultados, porque senão dizer que estamos mais fortes e continuarmos sem chegar, digamos, aos pontos necessários a esta luta que vamos travar até o final. Como lhe digo, é importante neste momento é abanar a parte psicológica do grupo, no sentido de eles sentirem que têm condições de ultrapassar este momento e que têm qualidade para isso. Estas 2 vendas permitiram um bom encaixe financeiro para o clube? Foram equilibradas. Repare que é quase impossível também nós termos todos os direitos. No caso do Rui Silva, dividíamos com o anterior clube de formação os direitos económicos e, portanto, baixa um pouco, digamos, o impacto. Mas vai-nos permitir, digamos assim, sanearmos, digamos, financeiramente, neste momento, o clube. Penso que provavelmente ficaremos com passivo zero, ultimamente, o que, tirando a questão desportiva, é uma coisa que perseguimos há bastante tempo. Este é o melhor momento financeiro do Nacional ao longo destes últimos anos? Ter um passivo zero não é, porque temos sempre ligar o melhor momento financeiro, portanto, com esta parte desportiva é difícil de dizer, porque não se sabe bem os custos que depois isto tem, digamos, no futuro. Mas estávamos com alguma dificuldade de tesouraria e conseguimos equilibrar a nossa vida. Repare, neste momento, em termos, se tivéssemos as subvenções em dia, significaria mais 1 milhão de euros do lado
das contas do Nacional. E isto tem-nos custado, digamos, tem sido um esforço, encargos financeiros, em cima de encargos financeiros, temos que recorrer, digamos, a financiamentos, e tivemos que recorrer desde 2011. Tem sido difícil, mas agora estas duas transferências permitem-nos encarar, digamos, o futuro imediato com um pouco mais de coisa. Como lhe digo, não encaramos com tranquilidade pelo momento desportivo que... E há a promessa do Governo em cumprir com aquilo que está em atraso nos próximos tempos desta subvenção? Neste momento aguardamos do visto do Tribunal de Contas para depois ver o que é que o Governo fará. Mas de qualquer maneira, desde 2011 temos andado com esta situação de que as épocas começam em julho e os contratos de programa são pagos no ano seguinte, que se traduzia numa situação bastante difícil, não é, digamos, única, é exclusiva do Nacional. Mas pronto. Até esta época conseguimos desportivamente ir ultrapassando, digamos, com maior ou menor dificuldade. Neste momento acabamos de estar a sofrer um pouco, e pronto. Mas isto não desculpa, digamos, a responsabilidade. Mas como é que entende estes atrasos de avaliação, digamos, na construção inicial do plantel? Como é que entende estes atrasos se o Sr. Secretário Regional das Finanças ainda há pouco tempo reconheceu que o futebol profissional era uma mais-valia? Aliás, dizia mesmo que trazia retorno para a região. De resto, o engenheiro Rui Alves foi a primeira pessoa sempre a afirmar isso. Estamos a falar do retorno económico. Eu nem tenho dúvidas que mesmo sem retorno algum, valia a pena o investimento. E eu, há muito tempo, que até ainda com o anterior Presidente apresentei, digamos, um estudo que fiz em que, numa proposta daquilo que devia ser, digamos, o financiamento. Na altura já vislumbrava que uma má avaliação que estava a ser feita da situação por parte do Governo. O Governo Regional, não este, porque no fundo este Governo acaba por ser caminhar em contínuo com o que vinha anteriormente. Mas já vinha uma má avaliação, digamos, do anterior Governo, e de que a presença dos clubes da Madeira na primeira Liga, em que o retorno, digamos, era mais efetivo e mais evidente a todos os níveis. Repare as horas de televisão que tem neste momento a Madeira por causa do futebol, e quanto é que isso custaria se fosse para marcar presença através de outro investimento. O nível de subvenção nunca podia descer ao ponto de que os clubes começassem a correr riscos, e isso começou a acontecer. E portanto, se todos nós sabemos, não é muito difícil, de que nesta atividade, no futebol profissional, em termos fiscais e de segurança social, do volume de negócios dos clubes, 40%, digamos, é pago em impostos e segurança social. Se eu mando uma entidade externa avaliar qual é o mínimo de investimento para poder disputar a Primeira Liga com alguma tranquilidade, qualquer pessoa hoje dir-lhe-á que para você andar tranquilamente terá que dispor de recursos da ordem dos 6 milhões de euros. Se 40% disto retorna, eu sei que se fizer um financiamento de 40% deste valor, nunca vou perder. E depois tenho tudo o resto à volta que funciona. Sim, porque não repare que o Nacional, como os outros clubes da Madeira, só tem a formação que tem por estar na Primeira Liga, porque não consegue suportar, digamos, as 600 crianças que formam. Portanto, tudo o que funciona à volta disto. E, portanto, começou a haver uma má avaliação do governo anterior, que continuou. Houve essa interrupção, digamos, que resultou do PAEF, de uma época desportiva faixa em 2 anos económicos,
E de resto, como também as escolas privadas fazem-se, e não estou a ver, digamos, o financiamento às escolas privadas ser aprovado em janeiro do ano seguinte, que começa o ano letivo. Mas pronto, não acredito que assim faça. A justificação é que se tornou difícil, digamos, quase dos fundos disponíveis, estar a contar e a prever 2 orçamentos para fazer o contrato num ano e estar a dividir em 2 orçamentos. E a verdade é que vivemos desde 2011 nesta situação, ainda por cima, com o plano regional de apoio ao desporto a ser normalmente aprovado em plenário do Governo em novembro, com contratos de programa a serem feitos em dezembro, já não permitindo, digamos, uma resposta atempada do Tribunal de Contas, de maneira que, pelo menos, mesmo com o atraso de 5, 6 meses, haja uma continuidade, porque no dia 10 há Segurança Social e no dia 20 há sempre IRS para pagar e, portanto, eles não vou à autoridade tributária dizer que o contrato de programa não está assinado e, portanto, o Governo não está a pagar, eu também fico dispensado de pagar. Não é assim que funciona. E, portanto, tem sido difícil. Mas volto a repetir, não nos iliba, digamos assim, das responsabilidades próprias que temos, digamos, daquilo que está a acontecer no Nacional. Está confiante? Apesar de todos os constrangimentos e tudo aquilo que eu falei, eu tenho confiança que vamos ultrapassar este período. E, como lhe digo, estes 3 próximos jogos são Belenenses é fundamental. Os 3 são importantes, mas Belenenses é fundamental. Por ser o próximo, claro, por uma vitória nesse jogo ser capaz de resolver uma parte do problema do ponto de vista psicoemocional, que é neste momento fundamental para os jogadores poderem expressar dentro de campo a qualidade que têm, precisam de se libertar, digamos, das desconfianças próprias que têm, conseguirem traduzir num individual e coletivamente mais fortes. E, portanto, esse jogo é fundamental, é uma finalíssima a sério que o Nacional tem no próximo domingo com o Belenenses. Sr. Engenheiro, falou há pouco daquilo que é o trabalho de formação do Nacional, de resto, um trabalho que é reconhecido por todos como sendo um trabalho de excelência, os títulos regionais que estão a ser alcançados nos diversos escalões, não sendo a parte mais importante, que a parte importante é a formação, mas de qualquer forma, o Nacional que está na primeira divisão de júniores, tem feito temporadas em que termina essas mesmas épocas nos primeiros lugares. Depois sentimos que poderia ter tirado mais proveito desses júniores na formação sénior. Há alguma dificuldade aqui de ter alguns jogadores da formação para subir para a equipa de séniores? Nós temos e tem-se verificado, digamos, uma dificuldade, digamos, nessa transição. E mesmo alguns atletas em que apostamos para não temos tido muito êxito. Temos agora, nestes últimos jogos, o Jota, que é da nossa formação, a ser titular, mas depois alguns outros atletas que chegaram a integrar o plantel acabaram por não vencer. Nós temos na Madeira, para além da pouca, digamos, disponibilidade, digamos, em número de atletas para a formação, nós temos os campeonatos muito desnivelados. Repare que praticamente os títulos dividem-se com o maior número para o Nacional, é verdade, mas dividem-se por 2 clubes e onde a competitividade faz-se com um desnivelamento muito grande entre estes 12 e os restantes. Isto leva depois, digamos, tanto quanto eu sinto, estes jogadores habituados a ganharem com facilidade também entenderem que são uns astros e que não são mais uns. E quando passam
do futebol júnior e vão enquadrar o futebol sénior e passam a ser mais uns, temos tido a maior dificuldade destes jovens tem sido a parte mental para o sacrifício, para ser mais um, para lutar pelo seu espaço. Porque vêm num quadro, chegam como estrelas, digamos. Normalmente são estrelas, até os júniores, dentro do quadro regional. E têm dificuldade, temos tido alguma dificuldade dos nossos E não seria, jovens. portanto, aí um acompanhamento psicológico, por exemplo, dos jogadores, por parte do clube? Porventura, sim. Obviamente que já pensámos muito nisso, enfim, às vezes, mas, e eventualmente, ter-se-á que pensar a sério nessa situação, porque é uma realidade, uma dificuldade depois de... Às vezes nós perspectivamos tanto em relação a um jogador e depois chega, quando é integrado no Shane... Mas há jogadores, lembro do Diogo, na Académica, o Edgar, que poderiam estar integrados no plantel, que até têm relativo sucesso nos clubes onde se encontram, mas têm alguma dificuldade. Sabe, não pode ser o presidente são colocados, mas se todos os dias o técnico está a dizer que não dá, que não sei o quê, a determinada altura... Mas reconhece que é um ato de gestão também do clube, gerir é um ato estes de gestão ativos. e de alguma maneira, digamos, alguns são ainda... Há algumas tentativas de salvar, digamos, a presença deles. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que no caso do Jota, é quase... Embora houve uma altura que eu pensasse que ia perder essa aposta, não é? Mas é um bocado uma insistência de que tem feito excelentes jogos. De não acreditar que se considerasse um valor perdido. Porque é verdade que durante o tempo com o professor Manuel Machado não foi um atleta que conseguisse, enfim, merecer muita confiança do professor. Mas pronto, nós fazemos, mas claro que se me disser que hoje eventualmente estou arrependido de não ter insistido com alguma teimosia em relação ao Diogo Coelho, claro que sim. Uhum. Olhando agora para as modalidades amadoras, foi no seu período que algumas modalidades amadoras terminaram. Há sócios que reclamam um pouco mais de ecletismo do clube, nomeadamente trazendo algumas modalidades amadoras que, enfim, tinham alguma projeção, nomeadamente o voleibol. Claro. Eu quando terminou o basquetebol e o voleibol, o que é que era a realidade dessas modalidades? Nós tínhamos formação no voleibol, zero. Tínhamos um madeirense na equipa de voleibol, estes eram todos estrangeiros. Depois, foi o culminar de um período, entrada no outro, em que no desporto se vivia com alguma tolerância a parte fiscal. Quando pagávamos aos basquetebolistas, tipo um subsídio, do voleibol também. Quando isto deixa de ser assim, toda a organização dessas modalidades tem que perceber que está perante um profissionalismo e, portanto, as regras têm que ser iguais a outras atividades profissionais. Começou-se a criar um grande problema, digamos, para o atleta de voleibol pagar imposto, o atleta de basquetebol pagar imposto, e nós começámos a ter um déficit permanente com as modalidades em relação àquilo que recebíamos do governo. E eu não senti que se traduzisse, até do ponto de vista social, de um maior alcance, porque nós não tínhamos praticamente formação. Onde ainda tínhamos alguma era no basquetebol feminino, porque no masculino também não. E, portanto, as modalidades, do ponto de vista de marketing do clube, apareciam nos jornais sempre, era para reclamarem salários em atraso, portanto, o Nacional estava sempre com essas modalidades, era nas páginas dos jornais, pela negativa. E a verdade, o que houve depois, uma futebolização do desporto a nível nacional, para a dificuldade que tem hoje para ter jovens. Primeiro, temos uma demografia, do ponto de vista da natalidade, crescente,
que para a prática desportiva e para projetos são... E cada vez menos disponibilidade de encontrar jovens que, consumidos por esta máquina, digamos, mediática que é o futebol, praticamente é um único desporto que querem praticar. E, portanto, fica difícil manter, repare mesmo, o que é que acontece com essas modalidades todas na Madeira em relação àquilo que já foram. É triste, mas tem 700 atletas segundo a última demografia federada, o que é bastante um número. Sim, porque nós naquilo que eram modalidades que são estritamente amadoras, como a ginástica, a natação, procuramos criar condições para um maior desenvolvimento das mesmas. E, portanto, essas modalidades, como lhe digo, o basquetebol e o voleibol, têm esta razão. E veja o que é hoje o voleibol que se disputa na Madeira, em relação àquilo que já foi, mesmo o Nacional que foi campeão da Madeira, com atletas madeirenses, e que havia, digamos, uma realidade, digamos, à volta da modalidade e aquilo que acontece hoje em dia. Portanto, não manter coisas só por dizer que se tem, mas depois na vida associativa traduz-se muito pouco, parece-me um pouco... pode ser muito bonito para falar, mas tem que ser honesto e sentir o que, aliás, na altura, eu próprio disse ao secretário regional, que quando olhava para aquelas modalidades, eu até me sentia mal, primeiro que davam um déficit ao clube, e sentia mal da subvenção que recebia para as mesmas. Não se traduziam em quase nada. Muito bem. Recentemente, um grupo de sócios reuniu-se à margem do clube, preocupados com o momento atual, não só do futebol, do clube na sua totalidade. Como é que viu as críticas que foram geradas na sequência deste encontro de associados do Nacional? Encarei-as com normalidade. Em primeiro lugar, eu não tenho a mania da perfeição. E a perfeição não existe no ser humano e também não existe no Rui Alves. E, portanto, não existindo perfeição, nós temos de ter capacidade de entender que, enquanto humanos, erramos e, portanto, temos que estar sujeitos a críticas. Muitas vezes, quando se trata, digamos, de uma instituição e aquilo que aparece, digamos, do ponto de vista público, está muito longe do que é o dia-a-dia da instituição, torna-se mais fácil, digamos, agarrar em 2 ou 3 pontos e criticar, até porque, às vezes, o que me deixa mais triste é que há pessoas com pouco sentido construtivo e gostam de se colocar apenas e tão só do lado da crítica e não estão nunca disponíveis para assumir responsabilidades. As críticas? Legítimas têm que achar, acho que os sócios têm o direito de refletir e essa preocupação eu vejo com bondade. Críticas que foram feitas. Com bondade. Entendo-as, como lhe digo, criticar, digamos, a prestação desportiva do Nacional, o plantel que o Nacional arrancou para esta coisa, obviamente que eu tenho que aceitar, eu próprio me critico algumas decisões que no mínimo concordei que tivessem sequência e, portanto, não vejo porque é que não devo aceitar. Eu não gosto, sabe, o grande problema às vezes da crítica pública, normalmente em casos, digamos, de grupos, há sempre, digamos, este ou aquele que procura, digamos, liderar essa coisa, é a manipulação, às vezes desonesta, que se faz das pessoas.
Isso é que eu critico. Quanto ao resto, não. Critica a manipulação e às vezes o falar sem saber nada do que se está a dizer que acontece. Mas que compreendo e, portanto, e mais num âmbito de uma coisa que é uma instituição desportiva, onde a paixão, às vezes, também tolda a razão e torna-se difícil, e especialmente em momentos desportivamente. A acusação que o Presidente do Nacional não recebe, ou pelo menos não se explica, digamos assim. Repare, há um lugar próprio para esse tipo digamos, de explicação, que são as Assembleias Gerais dos clubes. Um presidente do clube não se pode colocar na disponibilidade de, por qualquer arrufo de um sócio, ter disponibilidade para... Senão não faria mais nada e não faria muito sentido. Por um lado, para mim, considero que os sócios que tenham maior respeito são todos iguais, não privilegio nem prejudicam uns em relação aos outros, que todos me conhecem, têm a maior abertura, mas, como lhe digo, institucionalmente, discussões do ponto de vista da reflexão sobre o clube fazem-se nas Assembleias Gerais, não se faz, digamos, em encontros privados com o Presidente, nem o Presidente vai responder a nenhuma carta de sócio, porque senão os 2.000 sócios do Nacional escrevessem, portanto, imagino que era o Presidente se disponibilizar e, sobretudo, daria sempre a ideia de que o clube era governado de fora para dentro, o que não vai acontecer. E quanto à acusação de ter sido eleito sem programa apresentado e definido? Essa discussão faz-se no tempo eleitoral. Não se faz, quer dizer, não se faz 2 anos depois que se vai falar nisso. Isso era um problema. Ou arranjar-se um candidato com um projeto, não é? Eu penso que depois de 20 anos à frente do clube, o projeto é mais conhecido, portanto é de continuidade em relação a uma determinada forma de pensar o clube e a instituição. E, portanto, isso é uma discussão. É interessante para quem quer manipular a opinião, mas não tem ponto a ponto se pega. Acha que poderá estar aqui a nascer a oposição ao Rui Alves 23 anos depois? Não me faz, veja, não me faz. Eu acho que o Nacional... Já temos eleições. O Nacional é demasiado pequeno para estar dividido. E eu disse sempre que dificilmente disputaria uma eleição nacional, porque se aparecer alguém que mereça confiança e que tenha disponibilidade, vontade, motivação para o Nacional, poderá até ser melhor do Presidente do que eu sou. Portanto, porque é que eu não tenho razão nenhuma pessoal para estar a fazer uma disputa por capricho? Não farei e o resto, como lhe digo, no quadro atual, gerir uma instituição como um Nacional é muito complexo e muito difícil e justificável que, não sendo masoquista, que se predisponha a lutar para ocupar o lugar. Sr. Engenheiro, estamos a iniciar precisamente hoje este novo projeto dentro da Nacional TV. Temos também, desde há pouco tempo, o programa na rádio, temos as newsletters. Há uma nova forma de comunicar. É a melhor forma de chegar aos sócios com estes projetos que agora se iniciaram? Nós, e tendo em consideração, digamos, a realidade atual, como uma instituição como a nossa deve procurar comunicar, temos procurado e temos tido, digamos, com a liderança do nosso diretor de comunicação, estarmos o mais próximo possível dos sócios em tudo aquilo que podemos fazer do ponto de vista comunicacional. É o nosso dever e no sentido de que os sócios estejam mais presentes no dia-a-dia do clube, que tenham mais informação
do dia a dia, que a sua paixão esteja mais próximo. E, portanto, porque, no fundo, a razão de ser da instituição são os sócios. Sem sócios não poderia haver, nem faria sentido haver instituição, e, portanto, temos que ter isso presente e procurar motivá-los para que, através disto também, essa proximidade faça com que os sócios marquem mais presença nos espetáculos desportivos do clube e, portanto, é nesse sentido que tudo fazemos para que isso seja uma realidade. No entanto, e falamos dos sócios da participação, os Jogos do Nacional são dos jogos da Liga com menos espectadores. Há quem aponte isso precisamente como reflexo da pouca participação dos associados. O que é preciso para inverter esta situação? Nós procuramos compreender, entender. Obviamente que a nossa localização tem aparecido sempre como um fator determinante, digamos, da ausência dos sócios nos nossos jogos. Alguma idiosincrasia própria do nacionalista que faz viver o clube, mas não através da sua presença nos jogos. Eu vejo alguns sócios só marcam presença no jantar de aniversário do Nacional e não vem nenhum jogo. O facto da marca fundamental da história ser o ecletismo pode ter construído um determinado tipo de sócio não do futebol, um adepto não no futebol. A verdade é que do ponto de vista daquilo que é o nosso trabalho, não é? Nós fazemos, além desses aspectos comunicacionais, e no próximo jogo vamos distribuir alguns bilhetes para os sócios adicionais, no sentido e tentar cativar aqui um pouco a vizinhança, digamos, se nós conseguíssemos conquistar a parte de Santa Maria Maior de Cima pela proximidade que tem, penso, e até socialmente seria muito, muito importante. Estamos a tentar fazer algo nesse sentido e portanto, procuramos com o nosso departamento de marketing estudar como tudo fazemos. Obviamente, a marca da pouca presença é um facto e gostaríamos que fosse diferente. Vamos tentar melhorar, digamos, a parte da disponibilidade de estacionamentos na altura dos jogos, enfim. Às vezes é difícil, já disse que é que eu vou inventar mais para cativar, digamos, não sei se a gente vai começar a dar umas malaçadas a cada sócio, cada um que vier com ela, não sei, pode ser agora. Mas às vezes eu não compreendo. Obviamente que o momento desportivo também, sabemos como é que marca, digamos, a presença ou não das pessoas em função disso, e sabemos que também não ajuda, não é? Sr. Engenheiro, até porque caminhamos para o final desta entrevista, o que é que falta fazer no Nacional? Neste momento, se tivesse possibilidades financeiras, o que é que falta, o que é que gostaria de ver fazer um estádio na Estrada Monumental? Para além, uma grande preocupação, digamos, fundamental, digamos, a manutenção este ano na Primeira Liga. Reforçar tudo o que for possível do ponto de vista da proximidade associativa. Nós temos aquela bancada nascente também, já com alguma idade e, portanto, talvez melhorar um pouco se tivéssemos fazer uma intervenção de maneira a acomodar. Aliás, temos que fazer uma intervenção nas infraestruturas, mas as condições económicas ou financeiras não são fáceis, não sabemos ainda como também
o governo, nós temos aqui alguns problemas já com este edifício, mas a dificuldade de intervir, mas com questões económicas resolvidas, isso era um aspecto fundamental. Chegamos a desenvolver aqui um projeto social para a nossa quinta, onde fazia uma participação dos sócios. Era uma ideia, porventura, a recuperar, embora tenha sempre o problema, digamos, da localização, porventura, ser uma barreira, digamos, ao desenvolvimento desse projeto. Como digo, pensamos todos os dias uma maneira de melhorar, sempre haverá qualquer coisa a fazer. Numa instituição desportiva há sempre qualquer coisa a fazer. Há as coisas fundamentais, que são mesmo a parte desportiva, e depois o envolvimento social do clube tem que ser cada vez maior, e, portanto, tudo o que podemos produzir à volta, digamos, da penetração social do Nacional, melhorando através de parcerias, garantindo algumas vantagens, digamos, associativas, transformar o Nacional numa marca de bondade social era fundamental para mobilizar, digamos, ainda mais a massa associativa. Sr. Engenheiro, deixava as nossas câmaras precisamente ao seu dispor para incentivar os nossos sócios, adeptos, simpatizantes a virem cá e, naturalmente, apoiarem a equipa para o jogo frente ao Belenenses. Todos juntos façamos com que a força da nossa paixão seja forte para ultrapassarmos os momentos difíceis, e que muitas vezes quem sabe perder unido fica mais preparado para vencer. Força. Muito obrigado, Engenheiro Rui Alves. Foi a entrevista naquele que é um novo projeto da Nacional TV. O convite está feito. Venha apoiar o Nacional frente ao Belenenses, porque não há gente como a gente.